Nós estamos completando hoje o 4º domingo do Advento, que é esse tempo de preparação, de espera para o Natal. Que esse ano, de maneira muito singular, nós teremos a oportunidade de celebrar no domingo que vem, Natal. Eu tenho encontrado muita gente que não gosta de celebrar o Natal. Tem gente que acredita que o Natal é uma noite triste. Alguém me disse essa semana que é até comum. Mas para nós que cremos e seguimos a Jesus, o Natal é uma festa, ou deveria ser, extraordinária. Nós estamos já nesse 4º domingo estudando, ou refletindo melhor, sobre o significado do Natal. Porque a palavra Natal tem muitos significados. Pelo menos é isto que as pessoas e a sociedade têm tentado, têm procurado imputar sobre o Natal, significados diferentes. Mas novamente, quando nós abrimos a Bíblia e lemos a história do nascimento de Jesus, a gente vai perceber que Natal tem um significado especialíssimo, que é a presença de Jesus entre nós, que é a presença do Salvador, Jesus, entre nós. Hoje eu gostaria de abordar um tema que me parece totalmente ligado ao significado do Natal. Eu queria abordar um tema que, quem sabe, poderá lhe ajudar nessa semana para a festa do domingo que vem. E o tema é esse: noite de Natal, tempo de perdão. Eu gostaria de abordar exatamente esse tema, essa proposta. Natal é poder perdoar as pessoas, não só no dia 25, mas ter o perdão como um exercício, uma prática constante na vida da gente. Cecília Meirelles escreveu um poema que diz assim: se você errou, peça desculpas. É difícil perdoar, mas quem disse que é fácil se arrepender? Se você sente algo, diga. É difícil se abrir, mas quem disse que é fácil encontrar alguém que queira escutar você? Se alguém reclama de você, ouça. É difícil ouvir certas coisas, mas quem disse que é fácil ouvir você? Se alguém te ama, ame-o. É difícil entregar-se, mas quem disse que é fácil ser feliz? Nem tudo é fácil na vida, mas com certeza nada é impossível. Nem tudo é fácil na vida, mas com certeza nada é impossível. Essas palavras da poetisa Cecília Meirelles estão diretamente relacionadas às palavras que nós ouvimos na leitura do Evangelho. Para Deus não haverá impossíveis. Não acontecerá o impossível. E essas palavras anunciadas estão relacionadas à chegada de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nos domingos anteriores nós meditamos sobre o significado de Jesus como nosso Salvador. A palavra salvação quer dizer cura, restauração. Jesus vem reconstruir, vem refazer, vem reordenar a nossa vida, os nossos relacionamentos. E aí, nesse sentido, a gente descobre que ele vem dar sentido àquilo que perdeu o rumo, orientar aquilo que está perdido, juntar aquilo que está separado. Por isso ele é Salvador.
E Ele é Salvador porque nós precisamos reconhecer uma palavra que, vamos reconhecer como verdade. Nós não gostamos muito de usar a palavra pecado. O que é pecar? Pecar é errar. Pecar é cometer um equívoco. Pecar é ir para onde nós nunca deveríamos ter ido. É escolher o que nós não deveríamos ter escolhido. É fazer o que nós não deveríamos ter feito. É não fazer o que nós deveríamos fazer. Pecado é quando eu saio do prumo, quando eu perco o equilíbrio, a noção, quando eu deixo de ter clareza, nitidez, clarividência. É quando, de alguma maneira, pessoal ou coletivamente, eu distancio, eu firo, eu mato. Pecado é destruição, é ofensa. Pecado é quando eu mato o outro. E eu não estou falando de morte física. É quando eu mato os sonhos do outro, a dignidade, a alegria, a vontade de viver, o ânimo. É quando eu faço morrer no outro o que ele tem de mais bonito, de mais formoso. É quando eu o invado, quando eu o desrespeito, quando eu manifesto toda a minha intolerância e muitas vezes o meu preconceito, a minha arrogância, os meus valores distorcidos. É quando eu discrimino, é quando eu inferiorizo. Está vendo? Está vendo como não é tão difícil compreender o que é pecado? É quando eu faço o outro menos ser humano. Quando encontro alguém e não favoreço a sua felicidade, o ser gente, alguém que nasceu pela vontade criadora e criativa de Deus. Isso é pecado. E infelizmente, nós que aqui estamos, todos nós, ao longo da nossa vida, nos deparamos com o pecado. Todos nós. Às vezes ele nos alcança. Às vezes nós somos a matriz propulsora, ou seja, somos a fonte geradora. Através de nós é que estes pecados, estes erros, eles se encarnam, se tornam visíveis, palpáveis, presentes na nossa vida. E quando isso ocorre, nós ferimos e somos feridos, como eu acabei de dizer. Mas você vai me perguntar, Sérgio, tudo bem, mas como é que isso ocorre na vida da gente? Como é que eu manifesto esses pecados, estes erros na minha vida? Fundamentalmente a partir de dois elementos. O primeiro, através das minhas atitudes, das minhas ações, dos meus movimentos, dos meus gestos. Posso tomar atitudes, posso me movimentar e assim ferir o outro, fazer algo que machuca, algo que faz sangrar na vida do outro. E isso em geral acontece sem a permissão dele ou sem a permissão dela. É uma avalanche de agressividades, de violências, de incoerências. A outra maneira, outra vertente do pecado se manifestar nos nossos relacionamentos não tem a ver com as nossas atitudes, mas tem a ver com a nossa fala, com o que nós verbalizamos. E isso está muito presente nas nossas vidas. É quando eu uso a minha palavra para, mais uma vez, minar o outro,
arruinar o outro. E a Bíblia sabe disso. Tiago vai dizer que dentro da nossa boca nós temos um instrumento que é capaz de colocar fogo numa floresta: a nossa língua. Caramba, como às vezes como nós somos duros naquilo que nós dizemos uns aos outros, como nós somos cruéis. E olha, deixa eu lhe dizer uma coisa: se existe algo que não volta mais, como diriam os antigos, é a pedra lançada e a palavra dita. Depois que você disse, não tem como resgatar, não tem como trazer. E olha, quando você lança a pedra, é um horror, porque você joga a pedra e não sabe onde ela vai bater. Você diz, é nessa direção, e de repente passa alguém, pum, acerta a cabeça da pessoa, acerta o rosto do outro. E assim a nossa palavra. Você não sabe o que o outro está vivendo, como ele está passando, que dificuldades está enfrentando, como vai a sua autoestima, qual foi a sua formação, de que maneira ele vai decodificar, vai interpretar aquilo que você está dizendo. E gente, tantas vezes o pecado se manifesta através daquilo que nós falamos para o outro, daquilo que nós dizemos do outro. Tanto no conteúdo quanto na forma, tanto na maneira de falar, como aquilo que vem envelopado por cada um de nós. E às vezes a gente toca no outro e diz ao outro, e caramba, como é que eu volto atrás nisso? Por que eu falei? Isso é muito comum nas nossas arengas, quando o sangue sobe e aí você abre a boca, e me permitam usar a expressão, e vomita. Aí depois você diz, puxa vida. Mas olha, ninguém engole vômito. Aliás, quando você coloca vômito para fora, se você tomar ele de volta para si, você tem um problema seríssimo do ponto de vista, estou certo, doutor Tel? Do ponto de vista médico, é possível acontecer isso? A pessoa colocar algo para fora e trazer, aspirar e respirar, né? Um líquido, isso pode gerar, quem sabe, uma infecção, comprometer a sua vida. A palavra dita não volta mais. E quantas vezes as nossas palavras são malditas, separado, malditas, que se transformam em palavras malditas junto. O que isso gera no outro? O que é que a minha atitude, ou as minhas atitudes e as minhas palavras, quando recheadas, impregnadas, envolvidas pelo erro, pelo pecado, o que elas fazem com o outro? O que elas ocasionam na vida da outra pessoa? Em primeiro lugar, tristeza. Quando a gente não sabe usar a palavra, quando a atitude está errada, a primeira coisa que o outro sente é tristeza. A tristeza de estar junto, a tristeza de ser amigo, de ser irmão, de ser filho, de ser marido, de ser mulher, de participar da mesma comunidade.
a gente perde a vontade de sorrir, de celebrar, de dançar, de viver. Em segundo lugar, depois da tristeza nasce a mágoa. A gente acha que fica magoado primeiro. Não, primeiro fica triste. Como diria minha mãe, fica jururu. A gente fica jururu, murcha. A gente diz, pô, não merecia isso, cara. Estou com você esse tempo todo e você fala um negócio desse para mim. Fala um negócio desse sobre a minha família. Pô, como é que você faz um negócio desse comigo? Estou com você há tanto tempo. Aí, essa tristeza ela vai ganhando espaço. E aí, quando ela ganha espaço, ela vai se transformando numa coisa ruim, pesada, que é a mágoa. A mágoa é a tristeza grávida. É quando a tristeza engravida. E aí, quando ela engravida, ela forma um novo ser na vida da gente, que é esse coração magoado, esse coração ferido. Olha, quando a gente bate numa quina dessa aí da vida, uma pedra, um canto de mesa, um aparador na casa, não sei se aqui se usa muito essa expressão, acho que a gente usa ainda, né? Caramba, eu fiquei com o braço magoado. Aí forma aquele hematoma. E olha, demora uns dias para desaparecer, na verdade. O hematoma não some de uma hora para outra. A primeira coisa que a gente quer é um gelo. Um dia eu estava vindo para a igreja e eu estava caminhando com alguma pressa e não vi, e tinha uma pedra na minha frente, um pedaço de pedra que uma árvore havia aumentado, a raiz da árvore cresceu. E aí o que aconteceu? Eu não vi o pedaço de pedra, dei uma topada. Sabe aquela que você bate com o dedão naquela única? E aí eu entrei na igreja. Aí quando eu cheguei, uma senhora disse: pastor, eu estou impressionada como o senhor é crente. Eu vi a topada que o senhor deu ali fora. O senhor não soltou um palavrão. O senhor é crente demais. Eu disse: não se impressione não. É porque a senhora não ouviu a minha alma. É incrível como essas pancadas vão gerando mágoa, vão gerando hematomas, feridas, machucaduras, que quando a gente vê vai tomando todo o corpo e toda a relação, para vir a terceira fase, que é o rompimento. Primeiro vem a tristeza, depois vem a mágoa, depois vem o afastamento, o que a juventude chama de chutar o pau da barraca. É quando a gente diz: não dá mais, não dá mais, eu não quero mais, eu não vivo mais, eu não aceito mais, eu não convivo mais. Porque atitudes e palavras com pecado nos afastam uns dos outros, vai nos separando, vai nos afastando, nos distanciando, nos levando para lugares que a gente outrora nem conseguia imaginar. Pronto. Eu tenho uma boa notícia. Eu acabei de fazer a introdução da mensagem, porque eu disse a vocês que eu queria falar sobre o perdão. E eu apresentei inicialmente este cenário de mágoa, essa relação que pode nos levar à morte, à sepultura dos relacionamentos, para falar sobre o perdão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia
em Efésios capítulo 4, nós vamos ler o versículo 32. Efésios 4, 32. Diz assim o apóstolo Paulo: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos ler apenas essa última parte. Como também Deus em Cristo vos perdoou. É disso que nós estamos falando. Quando estas coisas nos atingem, nos alcançam, a Bíblia diz: perdoe, perdoe, perdoe. Mas para haver perdão, como Deus em Cristo nos perdoa, é preciso surgir o reconhecimento. É preciso perceber que nós erramos, que nós falhamos, que nós falamos demais, que nossas atitudes foram estas que eu acabei de qualificar ou desqualificar. Mas a gente tem que reconhecer, dizer: caramba, eu errei. Agora presta atenção aqui, olha para mim, presta super atenção nisso que eu vou dizer. Existem várias maneiras da gente reconhecer o erro. Nós acreditamos que a única maneira é através da verbalização. Não, a verbalização é uma das maneiras. Pode ser de outra forma. Não necessariamente a fala, não necessariamente o dizer. A gente pode reconhecer os nossos erros de uma outra forma. Existem outras linguagens. A linguagem da aproximação, a linguagem da não repetição do erro, numa circunstância muito parecida, a linguagem do carinho, inclusive a linguagem do silêncio, mas que traz consigo uma postura que faz do outro alguém melhor. Às vezes a gente diz assim: mas Sérgio, nós temos que resolver essa situação na igreja. Uma pessoa magoa a outra, tem que conversar. Eu vou dizer, às vezes não. Aí a pessoa diz assim: mas é o tempo que vai resolver? Também não. Mas é a ação do Espírito Santo nessas modalidades de reconhecimento. Vou confessar uma coisa bem íntima minha, viu? Karine e eu temos os nossos arranca-cabeça. Lá em casa a gente tem diferença. Às vezes o negócio pega, né? Nós estamos juntos há 7 anos. Eu já saquei como é que ela age. Ela briga comigo. Pensa numa mulher brava. Karine é brava, ela briga, pá, 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 pá. Aí daqui a pouco... 15 minutos depois ela aparece. Anjinho. Eu digo: não é possível. No início eu achava que ela era fora da casinha. Eu dizia: não é possível, essa mulher briga comigo desse jeito, me chama de tudo. E daqui a pouco: anjinho. Eu digo: tem alguma coisa errada. Ela diz: anjinho. Aí eu disse: ai, caramba, ela é assim. E eu já sou do outro jeito. O negócio pega lá em casa, meu amigo. Eu fico calado. Não vai dizer nada. Você não vai reagir. Calado, total. Eu não compro a briga. Até porque
Eu disse a ela, e ela já viu uma vez em 7 anos: se eu comprar briga, vai ser feio. Eu vou dizer coisas que vão ferir demais. Eu fico calado. E ela já sacou. E depois, lá na frente, a gente volta a conversar. E faz um arrodeio tremendo para chegar onde a gente quer. E nesse acerto, nesse encontro de contas, nasce o perdão. Sem necessariamente temos que dizer, temos que confrontar. Não. É numa nova postura, porque escute o que eu vou lhe dizer. Palavras que não venham acompanhadas de uma nova posição são palavras vãs, tolas, fúteis. E eu conheço muita gente que diz: me perdoe, meu irmão, eu errei, mas repetem os mesmos erros ao longo da vida. Não adianta pedir perdão e ter sempre as mesmas atitudes. Segundo lugar, perdoar em Cristo Jesus, além de reconhecer, é recompor, é puxar e buscar com o outro novas posições, novos jeitos de interpretar o relacionamento, entender a dinâmica da vida e daquilo que nós estamos vivendo com as pessoas que estão ao nosso lado. Eu disse isso nos nossos 3 encontros anteriores e vou reafirmar: o Natal pode ser o mesmo, mas você não é mais a mesma pessoa hoje. E recompor isso é dizer: caramba, as pessoas estão mudando. Olha, nesse Natal, se liga para o que está acontecendo à tua volta. Perceba e faça um movimento de reconciliação, de composição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, vai falar sobre isso. Foi para a conciliação que Cristo Jesus nos encontrou. Foi com esse objetivo que Ele veio à vida, para que nós pudéssemos estar reconciliados uns com os outros. Terceiro lugar, e finalmente, perdoar é renovar. É renovar. Gente, é olhar para diante, é olhar para frente, é olhar para o que vem. E olha, eu já disse isso aqui na igreja, viu? E vou reafirmar: você pode renovar, você pode perdoar, e necessariamente não significa que você precisa ter aquela amizade, relacionamento como foi no passado. Não, a vida indicará o caminho, mas você se abre para o que virá, para o novo. Pode ser inclusive com as mesmas pessoas, e é bom que seja. Até quando você vai ficar olhando para o que passou? Até quando você vai dizer a si mesmo: podia ser de uma outra forma? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás fico, caminho para aquelas que diante de mim estão. Eis que Deus faz novas todas as coisas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero terminar. Quais são as bênçãos de um coração que perdoa, que encontra perdão? Em primeiro lugar, alívio. A primeira coisa que acontece quando a gente perdoa e é perdoado é alívio. Nós tiramos um peso enorme
do coração da gente. Segunda coisa que acontece na vida da gente quando nós experimentamos o perdão em Cristo Jesus, além do alívio, é a alegria. Essa coisa gostosa de dizer: superamos, ultrapassamos, vencemos. Queria convidar você a passar o Natal oferecendo ao outro perdão, do jeito que você sabe fazer. Caramba, manda um cartão, dá um telefonema, gasta 1 hora de telefone celular. Não pode ser pela TIM, porque senão você vai ter que ligar 300 vezes. Mas numa outra operadora, liga e diz: olha, paizão, estou ligando para dizer que eu te amo. Não é para discutir o que passou, mas é para oferecer a oportunidade de viver aquilo que Cristo espera de nós. Pega, escreve um e-mail, manda para o teu irmão, para a tua irmã, mas perdoa. Agora não escreve aquela carta com 15 pontos, pedindo o tempo todo que o outro se explique, para que ele ou ela, se explicando, você possa dizer: então agora sim eu te perdoo. Perdão se dá não porque o outro apresenta justificativas pelo que fez, mas por causa da benignidade e da compaixão que em Cristo Jesus um dia nós recebemos. Eu quero terminar para que você não fique com o sentimento de que o pastor está dizendo que perdão é jogar a sujeira para debaixo do tapete. Não, não é mesmo. Não é tapete, é lousa, é quadro, é passar borracha, é dizer: está apagado, vamos começar de novo. Roupa nova. A vida tem sons que, para a gente ouvir, precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e dele tirar uma nova canção. Ah, coração, aprende a recomeçar. Feliz Natal. Que você possa entender o significado do perdão. Perdoe, olhe para frente. A vida tem muito a lhe oferecer. Vamos orar? Efésios 4:32. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai uns aos outros. Perdão, Senhor, por não conseguirmos perdoar. Perdão, Senhor, porque o que nós queremos é nos vingar, é dar o troco, é pagar com a mesma moeda, é aniquilar, é extinguir, é excluir. Nos ajude. Nos ajude a ter um coração compassivo e benigno. E que a mesma experiência que nós temos contigo através de Jesus, nós possamos compartilhar com as outras pessoas. Nós sabemos que as atitudes e as palavras nos machucam. E tantas vezes as atitudes e as palavras ditas por nós machucam os outros. Mas que o teu Espírito neste Natal
venha com poder sobre nós e nos conceda a disposição de perdoar. Em nome de Jesus. Amém. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, está na sinceridade.